pessoal, eu sou a Luba, eu tenho 19 anos e participo da disciplina Narrativas Transmídia da professora Poliana Ferrari em jornalismo na PUC São Paulo. Hoje eu vim falar um pouco sobre a Dança dos Dragões, que foi uma guerra que ocorreu antes da nossa série Game of Thrones, e vim explicar bem resumidamente, porque é uma história muito complicada, como funcionou e por que todos os dragões da dinastia morreram. Teve a primeira conquista do Aegon e ele veio com as suas duas irmãs, Rhaenys e Visenya, com 3 dragões. Os Targaryen eram dominadores de dragões. Isso se seguiu por um longo tempo. Houve uma guerra muito difícil, que o pessoal tem dificuldade pra entender, mas calma que a gente vai explicar tudo com muito jeitinho. Pra quem não conhece a gente, tem um site agora, chamado portalgameofthrones.wordpress.com. Dá uma olhada lá que a gente tem podcasts, HQs e tudo de bom. Pra começar a explicar a guerra, é preciso que você preste bastante atenção nos nomes. A gente vai repetindo quem é filho de quem, porque é difícil de lembrar, é fácil de se perder. Vai ter uma árvore genealógica no site, então entre no site aqui pra entenderem quem é filho de quem. Se vocês se perderem pela árvore genealógica, dá pra entender fácil. Então vamos começar essa versão super resumida de como começou essa guerra e por que os dragões todos morreram. Tudo começa com quem tava no trono, né? Quem tava no trono era o rei Viserys I. Ele era casado com a Laenor Velaryon. Eles eram casados e eles tiveram 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 morreram e só sobrou a Rhaenyra, que era filha e herdeira legítima do trono. Depois, a Laenor morreu. E aí, o Viserys casou com outra pessoa, a Alicent Hightower. Eu não sei muito bem como pronunciar os nomes, desculpa, é meio difícil. É difícil, mas acho que dá pra entender. Quando ele se casou com a Alicent, ele teve 4 filhos. E o mais velho deles era o Aegon II, que é o que deu toda a treta da Dança dos Dragões. A Rhaenyra teve um marido, o marido morreu e ela casou de novo. Ela casou de novo com o Daemon Targaryen, que era o tio dela, e o irmão mais novo do Viserys I. What? Então vamos lá. Viserys I, quem tava no Trono de Ferro, sua filha Rhaenyra. Viserys casa com Alicent, tem com ele 4 filhos. Entre os 4 filhos dela tem o Aegon II. Então eles eram meio-irmãos. A partir disso, a gente vem a entender que gera um conflito. Primeiro porque são 2 casamentos, então quem que assumiria o trono se o pai morresse? Aí que começa. O Viserys, primeiro, ele sempre treinou a Rhaenyra pra ser a sua sucessora. Então ela seria a herdeira legítima do trono. Só que, como Game of Thrones é um mundo extremamente machista, ela perde parte do seu domínio sobre o trono quando eles têm os outros filhos entre o mais velho, que é o Aegon II. Fica um clima meio tenso entre a Rhaenyra e a Alicent, que é a esposa do Viserys. Acontece aí que tem um torneio para comemorar o 5º aniversário de casamento entre a Alicent e o Viserys I. Nesse torneio tem uma coisa interessante pra se dizer. A Alicent, ela vai de verde, vai com um vestido super luxuoso, e a Rhaenyra aparece com as cores da sua casa Targaryen, né? Ela aparece com o preto e com o vermelho. E a partir disso que criam os 2 lados da guerra, né? Então, a partir dos vestidos das duas, se criaram os lados dos verdes, que apoiavam a rainha Alicent, então apoiavam a sucessão do Aegon II, e os negros, que apoiavam a sucessão da Rhaenyra. Boa parte do reino gostava da Rhaenyra, queria que ela fosse rainha sucessora. Até aí, era só uma questão de tretinhas entre família. porque o Viserys estava vivo. Aí o que acontece? O Viserys morre. Meu Deus. E aí a Rhaenyra chama todo mundo pra conversar, e surge no pequeno conselho deles quem que assumiria. Começa Assim, não. Quem vai assumir é a Rhaenyra, né? Como o Viserys queria. todo o pessoal Hightower lá, que é da parte da Alicent, fala: Aqui não, né? vamos pôr o homem, porque o homem que tem que passar na frente da mulher, e ele também é herdeiro. E aí começa a grande treta. Todos esses caras que eu tô falando, a Rhaenyra, o Aegon, todos os Targaryen, e até um Velaryon também, eles tinham dragões. Não dragões tão grandes como foi o Balerion, como foi o Vhagar e como foi o Meraxes. O único dos 3 primeiros dragões que vieram pra Westeros que estavam vivos era o Vhagar. E ele tava com o Aemond, que era um dos filhos da Alicent. Quando o Viserys morre, tem toda aquela discussão de quem vai assumir o trono. Ele fica apodrecendo na Fortaleza Vermelha, tipo... O Aegon II é coroado e a Rhaenyra é coroada também como rainha, só que em Pedra do Dragão. Eles dividem o reino em 2 pedaços. Quem apoia os verdes, da Alicent, então quem apoia o rei Aegon II, e quem apoia a Rhaenyra, que aí são os negros. Eles espalham corvos por toda a região de Westeros
e aí eles têm um grande insight de guerra. Um fica se provocando de um lado, outro fica se provocando do outro. Na verdade é um negócio... é bem complicado, assim. Eu vou falar um pouco de como começou essa guerra. Não vou falar muito bem das batalhas, porque são muitas batalhas, é muita coisa, não vai dar pra resumir. Do lado dos negros, que era o lado da Rhaenyra, tinham muitos dragões. Mas do lado dos verdes, que era o lado da Alicent e do Aegon II, eles tinham dragões maiores, tá? Eles tinham o Vhagar, que era um super dragão, era o maior da dinastia atual. Não deu certo pra nenhum dos lados, todos eles morreram. Foram muitos dragões, várias brigas. Começam que quase todos os dragões são mortos, sobram poucos. E o último dragão morre depois que acaba a guerra. Eles se matam em todos eles morrem. Menos o filho da Rhaenyra, o Aegon III, que era muito jovem, e ele assume o trono. E o último dragão vivo, morre lá. Eu não sei se deu pra entender muito bem, é complicado de explicar. Basicamente isso que fez todos os dragões morrerem. As informações que eu tô falando aqui hoje, eu peguei desse livro aqui, que é o Mundo de Gelo e Fogo, do Martin, e ele conta toda a história da parte da Dança dos Dragões, toda a dinastia Targaryen. Então é bem legal de ler. Pra quem não tiver, a gente vai disponibilizar aqui no site o PDF dele. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu sei que é um pouco difícil de explicar, mas eu tentei ser o mais concreta possível, porque se eu fosse falar realmente da Dança dos Dragões, eu passaria 20 minutos aqui falando, e acho que talvez não fosse suficiente. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Esse foi mais um vlog pro portal Game of Thrones. Não é oficializado pela HBO, então nós temos alguns recursos interessantes, como HQs, como vídeos, como fanfics, como podcasts. Então a gente tá colocando bastante conteúdo lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!